Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. E aí, vocês estão por aí? Aqui já sextou e a gente vai falar de legado na advocacia, falar de coisa boa, de pessoas que estão aí se destacando graças ao fruto do estudo, de muito trabalho, que é uma história muito legal e muito leve para contar numa sexta-feira, que é do nosso querido Ulisses Rabaneda, que é o nosso primeiro advogado de Mato Grosso a ocupar uma cadeira no CNJ. O CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Ah, que prazer que o senhor está aqui. Olha, aperrei tanto para você vir aqui. E como que está sendo assim para você hoje? Você veio para Mato Grosso para participar da solenidade aí de posse do desembargador, agora desembargador Deusdedit, né, Ulisses? Como que está sendo para você esse momento? Não, obrigado e agradeço o convite, Grace. Muito me honra participar desse espaço. Tentamos e acabou dando certo, né? Tenho estado aí grande parte do tempo em Brasília, que é onde exerço minhas funções hoje no Conselho Nacional de Justiça. Mas até me perguntam, né, se eu vou mudar para Brasília. Não vou mudar para Brasília, não tenho interesse nenhum de mudar para Brasília. Minha família continua aqui, né? Então fico lá 3, 4 dias durante a semana e volto. E nesse retorno, né, pude participar da posse do desembargador Deusdedit e ter esse tempinho aqui para que a gente possa, né, bater um papo gostoso aqui sobre a trajetória. Pois é, a sua trajetória, assim, eu acompanhei um pouquinho dela como repórter e até eu queria deixar esse episódio, assim, não queria uma coisa muito formal, de senhor, até você falou, né, Grace? Eu não sou velha, a gente não é tão velho assim, porque justamente é algo histórico. O senhor já fez história na OAB de Mato Grosso, né? Quando chega a esse posto, para as pessoas que não fazem parte desse hall, né, da justiça, entenderem. Realmente é uma cadeira destinada à advocacia. O Conselho Nacional de Justiça é composto por 15 membros. 15 membros que têm atribuição sobre o Poder Judiciário de todo o país. Então, todo o controle administrativo, financeiro e disciplinar da magistratura do Brasil inteiro é direcionado ao Conselho Nacional de Justiça. Seja de tribunais superiores, como o STJ, Tribunal Superior do Trabalho ou Tribunal Superior Eleitoral, né? Até tribunais federais, estaduais, juízes de todo o país. A única exceção é o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal está acima do CNJ, né? Então são 15 membros, ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que hoje é o ministro Luiz Roberto Barroso, e tem membros da magistratura de todas as categorias. Tem ministro do STJ, ministro do Tribunal do Trabalho, desembargadores, né, tanto da Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Justiça Estadual, assim como juízes da Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Justiça Estadual, 2 representantes do Ministério Público, 2 representantes da advocacia e 1 representante do Senado e 1 representante da Câmara dos Deputados. Então são 2 cadeiras para a Ordem dos Advogados do Brasil e, consequentemente, são cadeiras que são disputadas por advogados do Brasil inteiro, né? Advogados da mais alta qualificação e prestígio. Então, para mim é uma grande honra ter tido a oportunidade de participar, né, feito um processo seletivo, né, vamos chamar assim, onde se expede um edital. Os advogados que preenchem os requisitos da Constituição, né, então podem se inscrever, que é ter mais de 10 anos de advocacia, reputação ilibada e notável saber jurídico, né, então podem se inscrever. E aí o Conselho Federal da OAB em Brasília, composto por 81 membros das OABs do Brasil inteiro, né, escolhem, né, dois representantes da advocacia para ocupar o cargo no Conselho por um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Depois tem uma fase do Senado, que é uma sabatina na CCJ, e depois uma avaliação pelo plenário, que tem que ter uma votação por maioria absoluta. Depois o presidente da República nomeia. Então, realmente é um processo complexo, né, em todos os níveis. E para mim, como eu disse, é uma grande honra, principalmente por representar a advocacia de Mato Grosso, né? A advocacia de Mato Grosso nunca teve um representante do CNJ. Na verdade, Mato Grosso nunca teve um representante no CNJ, seja das outras classes, Ministério Público ou
magistratura. Não, Né? nunca. Nunca teve. Teve uma situação que é do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes foi presidente Sim. do CNJ, né? Mas ele foi presidente porque ele era presidente do Supremo. Então, a gente fala que essa é uma cadeira nata, né? Não cabia escolha, né? Então, nós tivemos o ministro Gilmar como mato-grossense no CNJ, como presidente, né? E agora essa oportunidade. Mas ele não passou por todo esse processo, né? Que nem o senhor falou, essa cadeira nata é outro procedimento. Ele, por ser presidente do Supremo na ocasião, ele vira presidente do CNJ automaticamente. Não tem sabatina no Senado, né? Não tem nomeação pelo presidente da República. Então, ele é um membro, o presidente do Supremo é um membro nato do CNJ. Entendi. Eu queria pedir para a produção aí mostrar a apresentação do senhor lá ao plenário lá da OAB Nacional. Aí o senhor apresenta, o que o senhor apresentou nesse momento aí? O senhor lembra dos destaques assim? Sim. Aqui é o momento de escolha na OAB. Né? Na OAB, então, os inscritos, com inscrições deferidas, eles vão para o plenário da OAB para ser votados por 81 conselheiros, 3 de cada estado. Então, nessa oportunidade, eu fui sabatinado, né? Me fizeram questionamentos dos mais variados, e aí eu estava respondendo aos questionamentos dos arguidores, né? E fazendo a minha apresentação, né? Onde foi possível dizer um pouquinho das intenções e também tratando de temas sensíveis para a advocacia, para a sociedade, para o Poder Judiciário. E posteriormente a isso, né, nesse mesmo dia, o plenário fez uma votação e nessa votação eu fui incluído, então, na indicação. E olha, gente, é super difícil. Aí depois o doutor Ulisses passou pela sabatina, que tem uma foto bem interessante, a outra foto que mostra o dia da sabatina e depois a votação. Essa daí já foi no dia da sabatina, né, que o senhor me explicou. Essa é no dia da sabatina, e aí vem de novo os questionamentos, doutor Ulisses? Aqueles questionamentos que eu respondi agora há pouco são questionamentos na OAB. Para a Aí OAB me escolher, ela me sabatinou. Aí depois foi para o Senado. Aí já são diferentes. Aí é os senadores. Para os senadores né, me aprovarem, eles também me sabatinaram. Então, esse dia aí eu fui sabatinado junto com o general Amin, que foi indicado para o Superior Tribunal Militar. E ali tem o conselheiro também, Marcelo Terto, que é meu colega lá no CNJ, foi sabatinado comigo, e o presidente Davi Alcolumbre, né? Esse dia foi no dia da sabatina, logo após a sabatina, nós tiramos essa foto. O Terto também entrou, né? O Terto entrou pela OAB, a OAB tem 2 vagas. Uma eu fui indicado e a outra o conselheiro Marcelo Terto. E ele é de qual estado? Goiás. Goiás. E aí tem a sabatina lá do Senado, que foi a votação, né? Meu Deus. Aí a sabatina com as perguntas e respostas, né? E aqui a votação pelo plenário, né? O presidente diz que foi sabatinado, coloca para o plenário e o plenário tem que aprovar. Tem que ter no mínimo 41 votos para ser aprovado. Quantos votos você conseguiu? Eu acho que tinham 54 presentes, eu tive 53. E aí, aí vem uma pergunta de bastidor, meu. Se eu conseguir esse voto, o senhor faz igual, tipo, os deputados lá na Assembleia, conversa, articula, ou não? O senhor não pode ter esse contato? Então, tem que ter. Você tem que ir aos senadores, mostrar seu currículo. Eu visitei mais de 60 senadores, né? Para que o Senado veja que a indicação que vem da instituição, né, ela é uma indicação que serve ao país. O controle que a Constituição exerce nas indicações é exatamente esse do Senado. Então, imagine, o que não é o caso, evidentemente, mas a Constituição tem que prever algum tipo de controle, mas imagine que a instituição encaminhe para o Senado um nome, né, que não preencha os requisitos, seja eles qual for. O Senado pode rejeitar aquele nome, devolver a lista para a instituição, seja ela qual for, Ministério Público, né, por próprio Supremo, quando indica juízes ou desembargadores, né? Então, é nosso dever levar aos senadores o nosso currículo, né, e mostrar para eles, nos apresentar, né? Ocasião em que somos questionados, evidentemente, sobre questões sensíveis do Poder Judiciário, e chega no dia da votação, né, cada um com o seu livre convencimento, numa votação secreta, diz se te aprova ou se te desaprova.
né? E foi secreto? É secreto, o voto é secreto. Né? Doutor Ulisses, o senhor formou aqui em Cuiabá, né? Sou formado em Cuiabá, na Unic, na Universidade de Cuiabá. Unic. Quando o senhor olha assim para a sua trajetória, se o senhor planejou chegar a esse ponto ao longo da sua carreira, o senhor foi construindo isso, foi vendo que realmente o senhor pode colaborar mais, né, com a questão do direito mesmo, né, das leis, da questão da função do advogado? A única coisa que eu planejei foi ser advogado. Sempre quis ser advogado, sempre quis ser criminalista, né? Então, na minha caminhada durante a universidade, eu ia muito ao fórum, assistir júri, gostava, né? Ver os grandes advogados aqui do estado fazendo júri. E queria ser advogado e queria ser criminalista. Então, eu busquei isso e consegui ser advogado e fui advogar na área criminal. E a partir de então, as coisas foram acontecendo, né? Fui acolhido por grandes profissionais, né? Que me deram oportunidades de atuar em causas sensíveis, né? E também uma atuação dentro da instituição da OAB. Desde o meu primeiro dia como advogado, eu já iniciei atuando na OAB como membro de comissão, depois presidente de comissão, e lá dentro eu fui galgando espaços e cargos até chegar ao cargo de conselheiro federal da OAB, que eu exerci por 2 mandatos, por 6 anos. Né? E durante essa caminhada as coisas foram acontecendo. Tive a oportunidade de ser juiz-membro do TRE, né, do Tribunal Regional Eleitoral em Mato Grosso. Né? O Tribunal Regional Eleitoral tem 2 cadeiras para advogados. Também é uma disputa muito difícil. E em um determinado momento da minha carreira, né, eu me interessei pela vaga e disputei e fui nomeado pelo presidente da República na oportunidade. Né, e continuei na advocacia. E até que no Conselho Federal surgiu a oportunidade de ir ao Conselho Nacional de Justiça. Né? Então me candidatei e também consegui ter sucesso nesse processo. Mas então, respondendo objetivamente, não, nunca tive o sonho de ser conselheiro do CNJ, né? Nunca tive o sonho de ser juiz do TRE. Eu tinha um sonho de ser advogado. E daí da advocacia as coisas foram acontecendo. Pois é, e nos bastidores falam, né, aí o senhor me confirma se o senhor recuou aí do desejo de ser desembargador, né, do TJMT. Foi uma decisão difícil, assim? Foi uma decisão difícil. Quando foram criadas as 9 vagas, né, e isso foi ali um pouco antes da pandemia, meu nome foi cogitado para ser candidato a desembargador pelo 5º Constitucional, que também é um processo muito difícil. Sim, né? Criterioso, passa né? pela OAB, passa pelo tribunal e passa pelo governador. Na oportunidade eu tive muita aceitação, né, da minha classe. No Tribunal de Justiça também, muitos desembargadores me incentivaram. Né, e tive também uma aceitação do próprio governador. Né? Na época já era o governador Mauro Mendes e tive a oportunidade de conversar com ele em algumas hipóteses. Hoje eu não sou mais candidato, posso contar isso, né? Posso contar essa história. E conto ela até com orgulho, né? E ele, né, na oportunidade disse que o meu nome era um nome que, né, que ele caso chegasse a lista para ele poderia sim, né, nomear, mas tudo ainda em processo de bastidor. Naquele momento o processo não estava deflagrado, mas as vagas criadas. Então eu, né, com um desejo inicial, confesso, né, surgiu a vaga e eu tive sim o desejo inicial, mas ainda bastante jovem, sabe? Não considero que ainda não seja, né? Hoje eu estou com 43 anos, mas na oportunidade eu tinha 38. Então, realmente, era bastante jovem. E aí veio a pandemia, sabe? As coisas pararam um pouquinho, né? Tudo ficou mais devagar. Mais sensível também, né? E aí, realmente, comecei a refletir, né? Se realmente era aquele momento,
de ir ao tribunal. Não que eu fosse conseguir, né? Mas quando você disputa, tentar. Quando você coloca o seu nome, você tem que pensar na hipótese de conseguir. Né? O cargo de desembargador é o posto mais alto do Poder Judiciário de um Estado, e indo representando a sua classe pelo Quinto Constitucional é uma honra, né, muito grande. Mas refleti, conversei com a minha família, e eu tomei a decisão de não me candidatar, depois de muito pensar, conversar com algumas pessoas, e de continuar mesmo na advocacia, né? Quem sabe se realmente fosse num outro momento da minha vida, um pouco mais para frente, eu não recuaria, né? Porque, como eu falei, é uma honra. Disputar uma vaga do quinto e ser agraciado, ela envolve muita coisa, né? E aí realmente eu tomei a decisão de não disputar, né? Comuniquei às pessoas que simpatizavam com o meu nome, para o governador inclusive, e fiquei muito feliz com a minha decisão, não me arrependo até hoje. Nessa vaga entrou alguém que eu prezo muito, que é o desembargador Hélio Nishiyama, né, que disputou com outros excelentes colegas que também preencheriam os requisitos para estar lá, mas ele foi quem foi nomeado pelo governador, e o Poder Judiciário ganhou muito com a nomeação do desembargador Hélio Nishiyama. Então tem essa passagem assim, na minha trajetória, né, e é uma passagem relevante, né, porque é uma decisão difícil, uma decisão muito difícil de ser tomada. Porque a advocacia, ela te dá muita liberdade, né, a advocacia é uma profissão muito bonita, né? E você é advogado aqui, você é advogado em todo o país, você consegue ter essa mobilidade. Financeiramente, a advocacia, né, ela pode ser muito boa, mas também pode ser ruim, né? Hoje nós temos muitos advogados, né? Então, realmente foi uma decisão difícil, bastante difícil. Precisei refletir, fiquei angustiado por vários momentos, de dizer, né, é isso que eu quero, ir ao judiciário e virar desembargador, né? Seria uma honra, mas eu achava que não era o momento. Pode ser que esse momento nunca chegue, porque as coisas na vida, elas acontecem. Sim. E tem que acontecer numa determinada hora, né? Mas estou muito feliz com a minha decisão. O meu objetivo é... E tudo deu certo, né? Cumprir meu mandato no Conselho Nacional de Justiça. E as pessoas perguntam, e aí, você vai para onde? Você vai virar ministro de Tribunal Superior? Não existe nada disso. Eu volto para a advocacia, né? Meu escritório continua aberto, né? Eu encontro-me afastado por conta de vedações constitucionais, né? Mas meu escritório continua funcionando com meu sócio, com a minha equipe. E o meu objetivo é terminar meu mandato, que honre a advocacia, a sociedade, o Poder Judiciário, e voltar para a advocacia. O senhor tem uma postura que não é porque eu estou aqui, mas a gente, entre os jornalistas, a gente tem assim os nossos favoritinhos, né? E aí, na época de um caso de grande repercussão, que o senhor estava junto com o Corpo de Defesa, que foi a prisão do ex-governador Simval Barbosa, né? Lá em meados de 2017, ele foi um dos primeiros governadores a ser preso no Brasil. Uhum. E aí eu lembro de um ponto-chave que... ocorriam ali aquelas audiências ali na 7ª Vara com a doutora Selma Arruda, e chegava aqueles montes de advogados, tinha o Fayad, tinha outros advogados de grande, né, competência, e teve um momento que vocês recuaram, né, da defesa, e aí a imprensa ficou assim, né, né, como assim? Porque ali vocês poderiam... E aí eu achei interessante essa postura de vocês, o senhor e dos seus colegas ali, porque chegou um ponto que vocês, não, a gente vai recuar aqui, né? Vai recuar porque tá desgastado, tá? E a gente percebe, tanto que eu queria até mostrar que na cerimônia, na solenidade lá, depois da sua posse lá na cadeira lá do CNJ, foi muito prestigiada, né? O senhor é muito bem quisto pela imprensa, pelos colegas. O senhor sempre teve uma postura, o senhor nunca foi fechadão, assim, mas sempre também não foi muito de ficar se expondo. Sempre teve um equilíbrio, né? Uhum. E aí, como que o senhor se sente, né? Ser recepcionado, porque é uma trajetória, e o senhor não é querido agora, que nem eu falo, né? Já é de muito antes. Inclusive, quando teve que tomar decisões difíceis dessa, como foi de recuar ali naquela questão do Silval. O processo do ex-governador Silval foi um processo bastante difícil,
porque nós estávamos num momento em que a Lava Jato estava a todo vapor, né? E nós, advogados, nós percebíamos que algumas decisões, elas eram sim proferidas porque era o ex-governador Silval Barbosa. Se fosse uma outra pessoa, teria sido diferente. É preciso ser dito isso com todas as letras, como aconteceu na Lava Jato. Então, nós, advogados, né, que passamos por aquele momento, nós lutamos muito e sempre com o objetivo de defender direitos e garantias individuais. Independente de quem seja, todos têm direito de defesa e precisa ter um advogado para exercê-lo. E nós vínhamos fazendo a defesa do ex-governador, né, com uma estratégia defensiva, rebatendo a acusação a todo momento. Nós impetrávamos habeas corpus, dizendo do direito que ele tinha de responder em liberdade. Conseguimos até algumas vitórias importantes, inclusive no Supremo Tribunal Federal. A gente conseguia soltar por uma prisão, ele era preso por outra, Isso né? Então havia sim, né, um conserto para mantê-lo preso, né? Isso claramente aconteceu na oportunidade, mas nós continuávamos lutando enquanto advogados e é isso que nos cabe, né? Mas chegou um momento que ele optou em fazer colaboração premiada, né? Então, eu como advogado, eu não tenho como defender um cliente dizendo que aqueles fatos não aconteceram, que é aquilo que ele nos passava e a gente levava aos tribunais, para logo depois simplesmente se contentar em fazer e atuar na colaboração premiada, onde ele passa então a admitir os fatos e delatar outras pessoas, né? Então também tem um momento de se recuar, né? Então chegou um determinado momento em que a colaboração, né, na visão dele, era um caminho defensivo mais razoável. Né? Então nós fizemos um trabalho de defesa, de resistência à acusação, mas sem fechar as portas para que, se ele quisesse, ele pudesse fazer a colaboração como ele de fato fez. Então, tendo feito a colaboração, né, nós recuamos da defesa e, claro, tudo muito transparente com ele, né, nunca houve qualquer tipo de atrito, muito pelo contrário, ele entendeu perfeitamente. Então, é o momento de recuar e outro colega, né, conduzia a colaboração premiada e foi assim que aconteceu, né? E aí avançando, né, enfim, chegando no momento aqui que você se referiu à fotografia, né, da posse, eu até te agradeço as menções, né, elogiosas que me fez e, enfim, realmente foi bastante prestigiado, fiquei muito feliz, os poderes constituídos estavam lá, para mostrar realmente a importância, porque não é o Ulisses no cargo, né? É isso que eu ia falar, um diálogo, né? Mato Grosso é um cargo importante nacional, né, do Poder Judiciário, então representa muita coisa. E realmente, por isso, eu fiquei muito feliz dos poderes constituídos, né, os amigos também terem ido na posse, né, e espero não decepcioná-los, né? E eu fico pensando também, assim, o senhor entra num momento no CNJ que eu vejo que é crucial para a advocacia, porque nós estamos, assim, a advocacia Mato Grossense está passando por períodos sombrios. Nós tivemos aí 2 advogados assassinados, que foi o Zampieri e o ex-presidente da Ordem, que creio que o senhor, né, trabalhou com ele, que é o nosso querido Renato Neri. Teve uma advogada também que foi vítima de feminicídio, né, encontrou com uma pessoa e foi assassinada de uma forma brutal. Então, assim, a advocacia em Mato Grosso está ficando perigoso? A advocacia no Brasil é uma profissão de risco. Nós temos casos horríveis, né, de advogados e advogadas que são assassinados por motivo do exercício da profissão. Até dei uma entrevista hoje pela manhã e comentávamos sobre isso. Eu disse o seguinte, a criminalidade, ela está no nosso meio. Então não importa se é advogado, se é dentista, se é médico, se é um mestre de obras que sai na rua, ele está sujeito a
a ser assaltado, né? Em situações extremas e graves, num assalto, né? Você perder a vida. Então, ali, essa é uma atitude que quem está praticando, ela não quer saber quem você é, qual a sua profissão. Ela acontece por outras razões, né? Agora, quando se mata o advogado em razão do seu exercício profissional, tá? Nós temos uma situação que ela precisa ter um olhar muito direto das autoridades constituídas, porque veja, a partir do instante que você começa, né, a agredir pessoas só por exercer a sua profissão, a situação ela realmente fica bastante complicada. E o advogado, ele vai a juízo, ele não fala em nome próprio, ele está levando o direito de alguém. Então, como que alguém imagina que matar o advogado, de algum modo, vai cessar uma ação judicial? Vai ter outro advogado. Então, é até algo que... o homicídio por si só é algo insano. Mas pensar em matar um profissional porque ele está trabalhando... Tivemos um caso no Rio Grande do Norte que a advogada foi à delegacia, né, com o seu cliente, ele foi ouvido e na saída mataram os dois. Era o primeiro, ela tinha acabado de pegar o caso. Meu Deus. Então, assim, situações realmente que nós não conseguimos, né, compreender como alguém chega ao ponto de praticar uma atitude como essa. Então, a advocacia hoje no Brasil ela é uma profissão de risco e nós estamos muito preocupados com essa situação, mas a advocacia não tem se acovardado. Nós temos percebido que a advocacia ela está unida, absolutamente unida, cobrando as autoridades, né? E quem pensa que vai agredir um advogado e o litígio vai acabar, o litígio não vai acabar porque vai ter um outro advogado que vai acabar assumindo a causa. Então, né, ainda na insanidade da estratégia de quem faz isso, dentro dessa insanidade ela não encontra lógica. Né? Então, o caso aqui do ex-presidente da OAB, Renato Neri, um ex-presidente da OAB, ex-conselheiro federal da instituição, assassinado na porta do seu escritório. Você ouviu isso como uma afronta? Assim, nossa, mas que afronta? Eu vi isso como porque foi uma tipo um crime de certeza de pistolagem, impunidade. né? É uma certeza de impunidade, sabe? Certeza de impunidade. O crime, na verdade, estudos, né? Estudo da criminologia revela que o crime acontece, né, em a sua grande maioria, por se acreditar na impunidade. Não é pelo tamanho da pena. Ninguém vai no Código Penal e abre o Código Penal para ver o tamanho da pena para o homicídio, para praticar um homicídio. Não. Para quem pratica uma conduta como essa, ou para quem pratica um roubo, ou para quem pratica um furto, não é o tamanho da pena que vai fazer com que ele deixe de praticar o crime. O que faz ele deixar de praticar o crime é a certeza do castigo. Se ele tem certeza que ele vai ser pego, tá? A chance do crime ocorrer, ela diminui drasticamente. E isso já se sabe há séculos. Então, quando se fala, por exemplo, agora aumentou-se as penas para o crime de feminicídio. Sim. Não estou dizendo que não deva acontecer. É preciso, sim, ter muito rigor, né, e ter penas mais altas para crimes mais graves. Mas não basta só isso, achando que isso vai resolver o problema. E não vai. O que resolve o problema é a certeza do castigo. Então, se você, por exemplo, né, aumenta a pena, mas você não dá à polícia capacidade de investigação, com equipamento, com estrutura, com material humano, não vai adiantar nada, porque vai ficar só no papel, não vai ter pessoas para serem punidas. Do contrário, se você tem até crimes que muitas vezes as penas são menores do que o justo, mas a certeza de que aquele delinquente ele vai ser preso por aquele crime, né, a efetividade ela é muito maior. Então, dotar a nossa polícia de estrutura de investigação, né, é muito importante. Dotar a nossa cidade de mecanismo de monitoramento. Veja agora, o crime que vitimou o ex-presidente Renato Neri está sendo solucionado com base no acompanhamento da fuga do executor. E isso foi possível porque, né, a cidade está sendo dotada de mecanismos, né, de investigação, que são as câmeras em locais públicos,
né, que permitem isso. Então, a partir do instante que se perceber que os crimes são praticados e os delinquentes eles são presos, o número vai diminuir. E aí uma série de outras circunstâncias, né, que também precisam, né, ser observadas, educação, cultura, né, para os nossos jovens, para as nossas crianças, diminuir, né, desigualdade social. Países, veja você, países em que as pessoas são quase que a sua totalidade pobres, quase que a totalidade, o número de crimes também é pequeno, né? Então não é a condição financeira. Países em que a grande maioria das pessoas tem uma qualidade de vida alta, os crimes também são menores. Agora, países em que tem uma grande diferença social, aumenta a criminalidade. Então isso são estudos, isso é ciência, né? São análises estatísticas que nos mostram qual a razão. E mostrando qual a razão, a gente precisa realmente, né, ter uma política pública que é voltada à sociedade e ela consiga combater esse tipo de prática. Ô, doutor Ulisses, eu olhando assim para o senhor, tipo, uma curiosidade, né? O senhor vai atuar lá no CNJ. O que o senhor pode colaborar com o país para a gente deter essas facções criminosas? Porque o senhor, de certeza que o senhor já acompanha isso desde que o senhor entrou para a advocacia, mas o senhor já viu um cenário como esse no Brasil e aqui em Mato Grosso, de facção, já veio aqui o delegado Caio Albuquerque contando atrocidades que essas facções fazem, com cemitério, corta a cabeça, joga a cabeça em rotatória, perna não sei aonde. Tipo, o que lá no CNJ pode se fazer? Ou pode se tentar, né, pelo menos, aí assegurar alguma coisa? É uma espécie de estado paralelo, né? Onde as pessoas, onde se tem uma regra própria, julgamentos próprios, execuções por conta desses julgamentos, né? E isso está cada vez mais entranhado na nossa sociedade, que é muito preocupante. Essa é a nossa realidade hoje, né? O Conselho Nacional de Justiça é um órgão do Poder Judiciário em que também lhe cabe a corregedoria dos presídios, porque cabe ao judiciário, aos juízes das execuções penais, serem corregedores dos presídios. Então, o Conselho Nacional de Justiça tem uma função muito importante, que é, sim, trabalhar políticas públicas que melhorem as condições para a ressocialização dos nossos presos. Não adianta nada pensar que nós vamos pegar uma pessoa que praticou um roubo, por exemplo, nós vamos colocar essas pessoas dentro de uma unidade prisional e simplesmente tratá-las como lixo humano, tratá-las como se não fossem seres humanos, como se elas nunca fossem voltar para a sociedade. E elas entrando lá, e não tendo um amparo estatal, quem que vai cooptar essas pessoas? São as organizações criminosas. Então, as organizações criminosas, elas acabam ganhando capilaridade por muito do que acontece dentro das unidades prisionais, né? Da onde saem ordens, por conta das comunicações, que de fato é até estranho conceber como que não se impede isso. Então, nós estamos dentro de um ciclo vicioso em que se prende, mas é dentro da unidade prisional que nós temos um problema sério a ser resolvido, que acaba refletindo aqui fora, onde tudo acaba acontecendo. Então, o Conselho, sim, ele pode né, tenta fazer um trabalho que não depende só do Conselho, mas depende muito também do Poder Executivo, depende muito também do Poder Legislativo, depende da sociedade civil organizada. Hoje, trabalhos que são realizados dentro das unidades prisionais para ressocialização dependem muito da iniciativa privada. Para os índices de reincidência diminuírem, nós precisamos muito da iniciativa privada. Então, não basta imaginar que nós vamos, né, aumentar as penas, vamos equipar as polícias, vamos dar aparato para o Poder Judiciário julgar as pessoas, vamos jogá-las lá dentro e nosso papel está cumprido. Não, não está. Nosso papel só estará cumprido se nós conseguirmos colocar as pessoas que precisam ter a sua liberdade restringida dentro das unidades prisionais por um tempo determinado pela lei, mas quando elas saírem sem reincidir,
né, elas saírem de lá, né, com a consciência de que o mundo do crime não é um mundo bom, que o mundo do crime é um mundo ruim. Né? Só assim nós realmente conseguiremos fechar esse ciclo de uma maneira correta. Mas o senhor acredita que um faccionado ele pode ser ressocializado? Porque quando ele é cooptado lá pela facção dentro do presídio, ele fez um pacto ali, né? Ele não sai assim tão fácil. Pelo menos é o que a gente sabe, assim, né, de experiência já de acompanhar casos. Ou ele morre ou ele Mas o faccionado, mantém. uma hora, ele vai ter que sair. Nós não temos no Brasil a prisão perpétua e nem a pena de morte. E é bom que não tenha mesmo. Porque nós temos sim um sistema que ele falha. Nós temos culpados nas ruas, o que traz a impunidade, e nós temos pessoas inocentes que estão presas por falha no sistema. Né? E hoje algumas decisões do próprio Superior Tribunal de Justiça têm revelado isso, por exemplo, na falha nos reconhecimentos das pessoas. Né? Então, esses faccionados, que, enfim, né, a experiência e a atividade policial e do judiciário mostra que, enfim, que faz pactos e que não saem dessa condição, eles vão sair da cadeia uma hora, porque eles vão terminar de cumprir as suas penas. Ou parte delas, né? Exato. Porque tem os benefícios também. Normalmente, quando se detecta que é um faccionado, ele também perde muitos benefícios na execução penal, então ele fica mais tempo preso. Mas imaginar que não vamos fazer nada, absolutamente nada, porque existe essa espécie de pacto, né? Não sei se é o melhor caminho, porque elas vão sair. Mas eu só acredito que ele Então, ressocializa? eu preciso acreditar nisso. Acho difícil, realmente, não tem como tampar um sol com a peneira. Mas é preciso acreditar nisso. Né? É aquela história, né? O que é utopia, né? Uhum. A utopia é aquele horizonte onde você almeja chegar, mas a cada passo que você dá, o horizonte se afasta um pouquinho. Né? Cada passo que você dá, o horizonte se afasta um pouquinho. Indo. E aí se pergunta então, né? Se a utopia é isso e ela se afasta, para que é a utopia? É para não deixar você parar de caminhar. Né? Então, ainda que se fale que é utópico imaginar, né? É preciso que nós façamos, continuemos fazendo. Porque simplesmente parar, aonde que chegaria? Chega a barbárie. Vai chegar a barbárie. Né? Se nós não tivermos um sistema prisional que trate dignamente quem quer que seja, separando quem precisa ser separado, isolando quem precisa ser isolado, tirando comunicação de quem precisa ser retirada a comunicação, aonde nós chegaremos? Então, é preciso ter essa consciência e é preciso atuar muito firme nisso. Certo, adorei sua explicação. Para a gente encerrar, eu tenho que perguntar, eu sei que o senhor citou aí, assim, meio pincelando, mas só para a gente... eu sei que o senhor é muito modesto, mas assim, o senhor vai se dedicar agora, né, à cadeira lá no CNJ, conselheiro, tem aí uma classe, né, que espera muito do senhor, tem um estado aí, né, que espera muito, acredita muito no seu trabalho lá em Brasília, mas eu pelo menos vou torcer para ter um ministro lá. O senhor vai trabalhar com o brilhantismo que o senhor sempre trabalhou, para quem sabe essa oportunidade, essa porta possa se abrir mais lá para frente, de ser ministro do STF? Olha, eu vou trabalhar com todo afinco, eu vou me empenhar ao máximo, né, para orgulhar a advocacia, para orgulhar o meu estado, o estado de Mato Grosso, né, para orgulhar o judiciário do meu estado de Mato Grosso, que eu possa deixar um tijolinho de algo bom que seja para a sociedade. Então, eu vou trabalhar com muito afinco para isso. Posso te dizer que eu não vou fazer nada, não estou fazendo absolutamente nada pensando no futuro em alcançar um outro cargo, né? Alcançar um tribunal, por exemplo. Como eu falei, o meu objetivo é
fazer um trabalho que dignifique, né, a minha classe que me levou para lá, né, e também o meu estado, como eu falei, e voltar para a advocacia, né? Desembargadora Maria Helena, que foi a nossa primeira presidente mulher da OAB aqui de Mato Grosso, ela cunhou uma frase bastante sábia, que ela diz o seguinte: o advogado, para chegar num tribunal, os astros precisam estar absolutamente alinhados. Porque são fases difíceis, você não tem uma fase só, você precisa de, no mínimo, 3 fases, então os astros precisam estar alinhados. Então, quem sou eu para dizer se num determinado momento esses astros se alinharão, né? Eu tenho uma carreira na advocacia que eu me orgulho muito, eu tenho uma advocacia consolidada, né? Eu tenho um escritório, né, que também está consolidado. Então, hoje, o objetivo do Ulisses Rabaneda é orgulhar no CNJ. Eu sei que eu terei que tomar decisões difíceis que não agradarão muitas vezes a maioria, mas é preciso que se decida dessa forma, né? E saindo de lá, eu quero voltar para o meu escritório. Ah, então tá bom. Eu vou guardar essa entrevista porque eu vou esperar os astros se alinharem para poder mostrar. Olha lá, a gente falou sobre isso. E agradeço por você ter vindo aqui. Desejo tudo de bom lá no seu trabalho, que realmente você consiga. Você se preparou, acho que a vida toda para chegar a esse momento, mesmo sem você esperar, para que você consiga fazer algo bom pelo nosso país, pelo nosso judiciário que está precisando, pelos advogados que estão sofrendo bastante. Obrigada, viu? Eu que agradeço. É sempre importante ter em mente que nós podemos errar. Mas se você erra tentando acertar, fazendo de tudo para acertar, né, você aprendeu com o seu erro. Então, acho sim que nesse papel que eu estou exercendo, que é uma posição, né, de cúpula do Poder Judiciário, eu tenho certeza absoluta que por vezes eu vou cometer erros que serão reparados pelos meus colegas. Mas eu vou fazer tudo sempre tentando acertar isso, as pessoas do meu estado, do país, né, porque eu estou lá, né, por todos, podem ter certeza que eu vou fazer sempre tentando acertar. Quero agradecer muito a oportunidade, né, o bate-papo muito leve e agradecer a audiência também, né? Agradecer a audiência de todos, né? E quiser acompanhar um pouquinho. E agradecer a família também, né? Família é base de tudo, né? Sem dúvida, base de tudo. Minhas filhas, minha esposa, que é a base de tudo, né? Deus também, sempre sou muito grato. E aqui a audiência, né? A audiência de todos, espero que tenham gostado. E voltar mais vezes. E isso, me adiciona lá no Instagram se tiver curiosidade de me acompanhar. Olha, gente, obrigada, viu, doutor Ulisses? Eu vou deixar aí o Instagram dele, porque ele tá, eu já percebi que ele tá virando criador de conteúdo. De vez em quando ele faz uns coraçãozinhos lá, vai postando a foto e a gente vai poder acompanhar essa trajetória dele, que é muito legal. Eu já acompanho já faz um tempo e eu gosto de acompanhar. E para você que ficou com a gente até agora, obrigada pela sua audiência, bom fim de semana, se inscreve no canal. Então a gente te espera aí no próximo episódio. Até mais.